Bom dia, meu povo. Bom dia. Bora lá para uma segunda-feira, dia 10 de março já. Vamos chegando. Todo mundo vai chegando por aí. Eu vou ajustando aqui. Hoje eu tô sem música, né? Mas tá indo. O computador tá lento demais hoje, mas tá indo. Ó. Bora lá. Bom dia! Bom dia! Mais uma semana. Mais uma semana se iniciando. Já estamos no dia 10 de março, né, gente? Eu não sei se é só aqui, mas aquela percepção de os dias estão passando mais rápido, né? Como diz na Bíblia. Então, isso nos chama para algo novo, né? Nos atenta para algo, para dizer assim, se os dias estão passando mais rápido, se as coisas que estão na Bíblia estão acontecendo, acho que é um alerta para nós, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, Pai, Tu és nosso Pai, Tu és nosso acaso, Tu és nossa direção, Senhor. Tu és a vida, Senhor. Assim como Te apresentou a Moisés lá naquele arbusto, Senhor. Tu disse, eu sou, o eu sou e ponto. Tu dispensa explicações, Tu não tem explicações, Senhor. Não tem palavras que Te definam, Senhor. Tu vai além daquilo que nós podemos entender, Senhor. Mas na sua humildade, Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, que o Senhor se faça de através do Espírito Santo, nos traga entendimento, Senhor. Nos traga um pedacinho do que Tu és, para que a gente possa se achegar mais e mais perto de Ti, Senhor. A Ti consagramos a nossa vida, o nosso dia, a nossa casa, Senhor. Eu declaro, Senhor, mais de Ti na casa de cada mulher que vai entrar nesse lugar de presença hoje, Senhor. Nesse devocional, Senhor. Ele é Teu e Ele é da Sua vontade, da Sua presença, Pai. Então que a presença das nossas vidas chegue na vida de cada uma dessas mulheres que vai passar por aqui, Jesus. Mais de Ti na vida de cada uma, Senhor. Que Tu se apresente como apresentou-se a Moisés. Que o Senhor permita, de alguma forma, queimar na vida de cada uma das mulheres que vai passar por aqui, Senhor. E desde já Te agradecemos, Te honramos, Te louvamos. Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Amém. 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 Então vamos lá. Vamos para o novo. Vamos para o novo. É tão legal que assim, a gente sabe o que falar e ao mesmo tempo a gente tem uma dúvida, por onde a gente começa? E aí você abre a live e Deus começa por você. Porque realmente eu não tinha parado para me atentar sobre o tempo. E quando eu abri a live foi a primeira coisa que me veio. O tempo está passando muito rápido. Os sinais do Senhor estão aqui, só não vê quem não quer.
né? Ninguém sabe, não estou falando que alguém sabe a hora, o dia, o local, o que vai acontecer, que Jesus vai voltar. Não, mas ele deixou sinais, ele deixou, né, profecias, dizendo, através dos sinais desses grandes profetas, ele falou o que ia acontecer no fim dos tempos. E aí, às vezes, a gente tem dúvida, às vezes a gente tem... será que isso é real? E aí vem Êxodo, para nos mostrar que já aconteceu e que é real, né? Quando a gente olha para Êxodo, a gente pode achar que é uma história que aconteceu lá há mais de acho que 4.000 anos, né? A cronologia vão de 2 em 2.000 anos. E então, o que aquele povo esperava? Vamos trazer para essa ideia de hoje, sabe? Antes da gente de ler o que eu tinha pensado, vamos trazer para hoje. Aquele povo tinha uma promessa, ou uma profecia, como a gente diz hoje, que é uma profecia, né? Mas é uma promessa. A volta de Jesus é uma promessa. Sim, sim. Então aquele povo também tinha uma promessa. Mas ele vivia como? Ele vivia escravizado de uma forma física. Porque naquela época era muito físico, né? As pessoas não tinham o luxo do mental. Hoje em dia a gente tem um luxo. É muito luxuoso viver da forma com que a gente vive hoje. A gente tem água quente, a gente tem um fogão elétrico para cozinhar, a gente tem casas com estruturas, sabe? Onde você consegue dormir, onde você consegue ter um espaço seguro, casas seguras, né, com portas de madeira, casas com estruturas de ferro, com estruturas de tijolos, né, enfim, com ar-condicionado, com camas quentinhas, com colchão confortável. O que mais que a gente tem hoje em dia que a gente não tinha naquela época? Comida. A comida era muito escassa. Eles não comiam carne. Carne era peixe que eles conseguiam pescar de vez em quando. Café? Não. Então, quantas coisas que hoje pra gente é natural e todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Que naquela época não tinha. Por isso a escravidão era física. Porém, o povo vivia na promessa de que um libertador viria e salvaria eles daquilo. E chegou um momento que sim, que Moisés nasceu. E é nesse trecho que eu gostaria de começar a falar sobre Êxodo. O nascimento de Moisés. Né? Para dar continuidade, eu vou ler rapidinho o nascimento de Moisés. Vamos lembrar, o povo necessitava de um libertador. Eles viviam sobre a promessa de um libertador. E aí nasce Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que ele era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e papiro e revestiu-se de betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Gente, eu nem vou continuar, porque eu acho que tem muita coisa a ser olhada. É o meu gato, tá? Não ligue. Um casal da tribo de Levi. Eu vou começar por aí. São pessoas que fizeram diferente, acho que da grande massa, que já estavam se casando de tribos diferentes, que o Senhor pedia que não acontecesse. A mulher engravidou do 3º filho, não foi o primeiro, não foi o primogênito. E aí, o desespero, ela conseguiu esconder. Imagina, você engravidar e ter que esconder o teu filho por 3 meses. O desespero de você não poder ter um filho, que é uma coisa básica, óbvia. Você tem um filho que você tem que esconder porque o rei ia montar. E aí ela conseguiu esconder por 3 meses. Viu que ela não ia conseguir mais esconder? O desespero foi tanto que ela pegou uma cesta e falou assim, ó, vou entregar ele a Deus.
seja feita a vontade de Deus na vida dele, porque ele vai morrer de qualquer jeito, então eu vou colocar ele no rio. Pelo menos assim eu não vejo matar, pelo menos assim eu não vejo ele morrer, pelo menos assim eu não sei, eu vivo na dúvida. E quantas vezes hoje em dia a gente tem algo nas nossas mãos e a gente tem medo de entregar a Deus. E mesmo no desespero, a gente se apega, a gente retém. A gente retém aquilo para nós porque a gente acha que a gente vai dar conta e a gente não permite que Deus haja na nossa vida. E aqui o interessante é que a gente está falando de um filho. A gente não está falando de coisas materiais ou... Por que a gente coloca assim, é um filho? Porque assim, ó, quem tem sabe que isso pra gente... Meu Deus, é um pedaço da gente. Sabe? E é muito interessante aqui porque ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses, né? Porque estava uma grande matança. Quer dizer, eu não li aqui se chegaram a matar, né? Porque ele tinha designado as parteiras para na hora do parto, então assim, o que era menina podia viver, mas os meninos não, né? Exato. Mas as parteiras, elas não fizeram o que o rei mandou, né? Por temer, por temer o Senhor, né? Exato. E o que eu achei tão interessante nessa passagem aqui, porque mais adiante a gente vai ver então que a mãe coloca ele no rio, né? Mas a filha, a princesa lá, né? Tava se banhando. E eu acho tão lindo por quê? Porque ele tinha uma irmã mais velha. Sim. E olha como Deus faz as coisas perfeitas. Porque ela foi lá e entregou a criança, sabendo que era o irmão, ela entregou para dona lá, né? Para rainha, sei lá quem que era lá. E disse: tu quer que eu ache uma ama para dar de mamar para ele? E o que aconteceu? Ela foi lá e buscou a mãe do menino. Essa história é linda, gente. Não, e é uma história de confiança, assim, que é lindo você romantizar. É lindo romantizar e dizer assim, nossa, porque Moisés nasceu predestinado àquilo, a mãe dele, né, largou. Aí você olha como uma historinha fictícia, você, nossa, que legal, dá para romantizar isso. Mas, gente, se coloca no lugar de Joquebede, sabe? Se coloca no lugar da mãe de Moisés. Joquebede, para quem não sabe, é a mãe de Moisés. Você tem que abrir mão de algo, sabe? Um filho. Olha, confiança. E aí tu sabe, assim, que aquela entrega dela, ela não imaginava que ele ia voltar para ela. Aí imagina, claro, que aí também, assim, ó, ela cuidou do menino e aqui conta também, né, que quando ele já estava talvez adulto, ela levou ele de volta para rainha, ou não sei quem. Até tem que quem é. Ela devolveu para a princesa. Mas olha como Deus age quando a gente confia. Sim. Porque assim, ela entregou confiando no Senhor. Mas ela não sabia o que ia acontecer. Não. E muitas vezes o nosso problema hoje é confiar na entrega de dinheiro, na entrega de um relacionamento, na entrega de uma casa, sabe? O que você está retendo hoje? Uma coisa tão superficial, um trabalho. Quantas mulheres hoje são doutrinadas a trabalhar de uma forma absurda, constante, e esquecem de ser mulher. Esquecem de ser mulher, esquecem do que é a raiz de ser uma mulher. Que a gente nasceu para cuidar de uma casa, que a gente nasceu para ter filho, que a gente nasceu para ser aquela mulher sábia lá de Provérbios. E aí não é entrar nesse feminismo, dizer assim, nossa, mas aí você quer que a gente seja, como é que dizem, seja oprimida. Não, gente, se você tá bem com você mesmo,
você não vai ser oprimida. Pelo contrário, você vai se permitir ser amada e ser cuidada. Se você sabe quem você é, se a tua identidade está afirmada, você não precisa provar para os outros. E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, ou que você não tem que fazer alguma coisa, não. Eu estou dizendo que você tem que estar firmado em você. Quando você tiver a tua identidade firmada, você não tem necessidade de provar para os outros quem você é. Você não tem necessidade de aprovação. E aí você não se preocupa, você confia. Eu gosto muito da história de Joquebede, principalmente pela dracma perdida, né? Porque foi dentro da casa de Joquebede, foi dentro da casa dela que ela encontrou a dracma. O que é uma dracma? É um ouro. É algo que você perde. E não tem como falar de Moisés e não falar de Joquebede. Porque é dentro da casa, foi dentro da casa dela que ela se encontrou. Foi dentro da minha casa que eu entendi, que eu me encontrei. E eu tenho certeza que foi a mesma coisa com a tia. Uhum. E talvez Deus esteja dizendo assim, olha, sabe aquilo que você tanto busca? Eu não tenho como fazer, porque você quer fazer com as suas mãos. Uhum. Confia. Entrega. Entrega para o Senhor. E aí, gente, às vezes a pessoa pode achar assim, daí eu tenho que largar o meu trabalho e ficar em casa, daí eu tenho que abrir mão disso. Não, gente, você não tem que fazer nada. Você não tem que nada. A única coisa que você tem que é entender a palavra que o Senhor está trazendo para a tua vida. Uhum. É se conectar com Deus e dizer assim, Senhor, o que tu queres para minha vida? Porque o meu ministério é diferente do teu. Porque se Joquebede não tivesse confiado em Deus, Moisés poderia não ter sido o que ele nasceu para ser. Se Moisés não tivesse vivido, né, ter sido colocado naquele cesto, naquele rio, a princesa não tinha achado ele. Uhum. Ele não tinha aprendido a lidar. Porque por que Moisés conseguiu lidar com o faraó? Porque eles eram amigos, irmãos, criados como irmãos. Porque ele sabia tudo o que acontecia ali dentro do Egito. Ele sabia os costumes dos egípcios. Ele sabia como lidar com os egípcios. Você acha que um hebreu que era criado como hebreu ia conseguir fazer o que Moisés fez? Não, ele precisou sair de lá, ser criado como eles para aprender, para depois cumprir o propósito dele com os egípcios. E mais, eu vou além. Moisés, como ele foi criado ali pelos egípcios, ele se tornou arquiteto. Ele era arquiteto. Era ele que fazia, que planejava ali, né, que fazia toda a estruturação dos templos e etc. E aí, por que Deus levantou Moisés? Ele foi o arquiteto da primeira casa do Senhor. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu estava semana passada pensando nisso e falei, uau, gente. Ele estudou lá, ele aprendeu lá com os egípcios a ser arquiteto, mas por quê? Porque Deus precisava que ele soubesse. E dentro dos hebreus, ninguém tinha esse conhecimento. Então, ele precisou sair, aprender para voltar. Dentro dessa linhagem dos hebreus, Moisés teve esse, vamos dizer, privilégio de estar dentro da casa, então, de Faraó, vamos supor assim, né? Porque os outros eram escravos, mas ele, como filho, ele aprendeu tudo, sabe? Exato. Então, assim, ele estava em dois lugares. Ele era hebreu, né? Mas ele estava dentro da casa de Faraó aprendendo, mas ele também via a escravidão do povo hebreu, sabe? O coração dele era hebreu, né? Uhum. Mas, às vezes, Deus nos leva a lugares para a gente aprender. Às vezes, até a gente caminha por caminhos que é para uma aprendizado de vida, sabe? Que é para mais na frente nós também resgatar. Então, às vezes, a gente precisa entregar, a gente precisa confiar que é só o tempo, né? Que a gente vai ficar com a preparação. E quando a gente estiver preparado, grandes coisas começam a acontecer na vida da gente, sabe? Grandes coisas começam a acontecer na vida da gente, né? Depois que a gente
entende e está apto, né? Aí Deus já começa a nos delegar para a gente sair e fazendo, né? E construindo. O id do Senhor, né? Tudo tem o seu tempo. Uhum. Mas voltando até um pouco ali no que a gente começou a ler, o nascimento de Moisés, assim como Moisés, eu, a tia, você que está assistindo essa live, você que está aqui, que está vendo, você nasceu com um propósito. Você nasceu com algo que o Senhor tem para você. E é só para você. Sabe? Você vai ter pessoas que vão te ajudar ao longo do caminho. A gente precisa de pessoas. Mas tem algo que Deus tem só para você. Porque como Moisés deve ter sido julgado, né? Ah, mas ele é um egípcio. Porque como que assim, como é que ele vai nos libertar se ele é um egípcio? Né? Mas ele nasceu predestinado. Por isso tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer. Moisés é o único homem que na Bíblia é contada a história desde o nascimento até a morte. O único. Então, tem que ter algo nessa história dele que é para nos ensinar. Ele nasceu predestinado, assim como Davi nasceu predestinado. Mas se a gente tem um propósito, se permita subir o monte e ouvir aquele arbusto ardente, assim como Moisés, sabe? Ouvir a voz do Senhor. Porque de alguma forma ele vai falar contigo e você vai sentir lá no seu coração. Você vai sentir lá você vai ouvir nos seus pensamentos, o seu coração vai queimar. Porque hoje a nossa escravidão é mental. Hoje o nosso clamor é mental. Que a gente começou falando sobre isso. Se você não tiver o discernimento na sua mente, se você não começar a clamar por liberdade na sua mente, você vai viver preso nessas amarras, nessas cadeias, até que um libertador se levante. Então, comece a clamar para o Senhor. E assim, ó, hoje não se compara, tá, gente? A gente aqui tá falando de Moisés como um mas ele não está acima de Jesus, tá? Pelo amor de Deus. Jesus está acima de tudo, né? Naquela época, Deus foi lá e mandou Moisés. Mas hoje, gente, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, sabe? E que ele aí nos ajuda a ver que tem algo que nos bloqueia, sabe? E aí, a gente precisa realmente de ajuda para desbloquear, dar uma visão, sabe? Para te dar direcionamento, porque olha, uma prisão mental é terrível, terrível. E hoje em dia tá assim, sabe? A gente se aprisiona de uma maneira assim que a gente realmente fica escravo, sabe? Não tem paz. Eu vejo que, como era naquela época, né, Deus deixava o Espírito Santo para algumas pessoas. Né? Todo mundo podia ter acesso, mas eram algumas que tinham o coração puro para ter acesso àquilo. Quando Jesus veio, Jesus deixou o Espírito Santo pairando sobre a terra. Né? Então hoje ele paira, ele está pairando aqui. Mas você tem que ter um coração puro para você acessar ele. Sabe? De alguma forma, não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Gente, não é isso. Ninguém é perfeito. Mas você tem que se abrir, sabe? Espírito Santo, entra na minha casa, entra no meu coração, deixa eu te sentir, né? E como que eu faço isso? Através de pessoas que já têm ele. Esteja perto de pessoas que já têm acesso a esse Espírito Santo. Assim como Moisés se levantou para aquela época, foi um libertador, hoje tem muitas pessoas que têm acesso ao Espírito Santo e que vão conseguir te ajudar. Então esteja mais perto. Por muito tempo eu falava assim, gente, eu quero isso. E eu ainda não tinha. Mas eu buscava. Busque, esteja perto de pessoas que falam sobre isso. Por mais que seja assim, desafiador, fale, não, eu vou continuar, porque eu vou chegar no nível de ter isso. Porque tem o deserto, tem o processo, tem o tempo do clamor. Do tempo de Moisés nascer até a libertação, foram anos. Foi um tempo de clamor para que Deus realmente, opa, agora eu vou mandar alguém. Primeiro você precisa clamar. Então, sabe, Senhor,
Eis-me aqui. Tenha o teu tempo de clamor e no momento certo você vai receber. Mas esteja com pessoas que vivem aquilo que você quer viver. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo pro meu marido. A nossa casa é o nosso templo, ela é sagrada. Eu gosto de casa cheia, mas ao mesmo tempo, não é qualquer pessoa que eu vou convidar para vir na minha casa. Por quê? Como é que é a vida dos teus amigos? Como é que é a vida das pessoas com quem você mais convive? Sabe? Ninguém é perfeito, vou voltar a repetir. Não acho que alguém tem vida perfeita, porque não tem. Mas a pessoa que você convive, ela vive num tempo de aprendizado? Ela quer mais do Senhor? Ou ela quer mais da terra? Qual é o nível, o aprendizado das pessoas que vocês estão convivendo? É aquela pessoa que vive falando de faculdade, vive falando de inteligência mundana? Ou é aquela pessoa que busca a inteligência, a sabedoria do Senhor? Porque tu pode olhar, gente, eu tinha pessoas que eu admirava antigamente, que eu falava assim, nossa, essa pessoa é inteligente. Hoje em dia eu olho para as pessoas e falo assim, nossa, gente, que coitada. Essa pessoa não sabe o que é ser uma pessoa sábia. Porque tem pessoas tão inteligentes que precisam provar para si mesmo e para os outros que são inteligentes. Então não basta você ter inteligência mundana, você precisa buscar sabedoria divina. Exatamente. Precisa. Como é que é o relacionamento dos amigos com quem você convive? Você é casado e convive com pessoas solteiras? Tem alguma coisa errada? Você é casado, quer um casamento saudável, mas vive com pessoas que têm um casamento disfuncional? Você convive com pessoas que têm um casamento conturbado? Que você chega para conversar, a pessoa está falando mal do marido? Ai, porque o meu marido é isso. Porque meu marido... Não aguento mais, gente. Tá junto, né? A gente ama, mas no fundo a gente não aguenta. Você está no meio de pessoas que não querem evoluir como saúde física? Ai, não, adoro. Eu como o que eu quiser na hora que eu quiser. Você está no meio de pessoas que não têm controle emocional, que estouram por qualquer coisa, que falam o que querem na hora que querem, e ainda tem aquela síndrome de Gabriela, né? Não, porque eu sou assim. Eu falo o que eu quero do jeito que eu quero. É o meu jeito. Pessoas travadas no seu emocional, que não conseguem evoluir. Então toma cuidado, porque se a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, como é que está o nosso relacionamento hoje? Enfim, da minha parte era isso. Olhar para a vida de Moisés e dizer assim, ó, o que eu posso aprender? Se eu tenho algo desde que eu nasci, como é que eu posso cumprir? Porque eu via que Moisés, eu acredito que Moisés ele tinha um coração muito ensinável, porque ele não conhecia Deus. Ele conheceu Deus através de Jetro, através de quando ele começou a conhecer a família dele, né? Mas ele não se fechou e disse assim, não, eu nasci assim, eu sou egípcio e acabou. Não, ele se abriu. Ele tem um coração ensinável e que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Exatamente. Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nos achegamos diante de Ti, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, te dando graças, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor Deus, moldável, Deus. Um coração molhável, Deus. Para que o Senhor possa tratar, Senhor. Para que o Senhor possa dar-nos direcionamento, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nós lhe pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos libertar de toda a prisão mental, Senhor. Amém. Ah, Senhor, queremos viver, Senhor Deus, segundo a Tua perfeita vontade, Deus. Livre, Senhor Deus, de pensamentos que nos levam a ser cativos, Senhor. Não deixando nós ser produtivos, Senhor Deus, criativos, Senhor.
Venha com teu poder, Pai, e nos liberta, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que tu, Jesus, morreu por nós naquela cruz, entregou sua vida, Senhor, para que nós viesse ter uma vida com abundância em ti, Senhor. Deus, que nós não tenha medo de avançar, Pai, que nós não tenha medo de entregar, Senhor, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida a ti, Senhor, porque sabemos, Senhor Deus, que não tem lugar melhor, não tem, Senhor Deus, amor maior do que o seu por nós. Nós entregamos as nossas vidas a ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada mulher. Senhor, onde essa mensagem chegar, Senhor, que o Senhor ali faça-se presente, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. E amanhã a gente volta. Amanhã. Um beijo e até amanhã. Beijo.